Olá pessoal, segunda-feira, né, dessa semana que tem por título Arrependimento e Confissão, Condições para o Reavivamento. Conversa para memorizar, Gêmeo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nessa segunda, dia 5 de agosto, o título é o seguinte, da lição Jovens, Reconhecendo Nossa Condição. É muito interessante, né, porque nós já percebemos, através da Bíblia, que Deus, Ele se alegra quando o nosso coração é um coração contrito e o espírito é um espírito quebrantado. São ofertas que agradam a Deus, né? Então nós sabemos disso. Mas é muito interessante porque nós, mesmo sabendo que agrada a Deus, porque nós ainda nos apegamos a um coração hipócrita, a sermos arrogantes, a vivermos essa vida que infelizmente muitas de nós temos vivido. É interessante, né? Nós queremos ser tão inteligentes, tão espertos, mas quando estamos diante de uma situação que nós sabemos o que é melhor para nós, nós agimos contra essa situação, né? É meio complexo. Vamos ver o que um pensador fala. Oswald Chambers, mais ou menos assim, ele fala o seguinte: a convicção do pecado é uma das coisas mais raras que podem atingir um homem. A palavra convicção, ela vem do verbo convencer, que está relacionado muito à questão de estar alguém que está persuadido por algo, ou seja, tentar convencer essa pessoa de algo, de que ela compreenda algo. E a palavra grega usada na Bíblia, ela é usada mais algumas vezes. E pela tradução, ela quer dizer o seguinte: mostrar o erro, reprovar, repreender e convencer. E nós vemos que o ato de convencer é o exemplo de uma das atividades mais importantes do Espírito Santo, que é o convencimento em relação ao que nós estamos fazendo de errado, em relação ao nosso pecado. E nós vemos algo muito interessante. Por exemplo, em se tratando de uma doença, como é que você vai em direção à cura dessa doença se você não sabe se está doente, ou pelo menos não se convence de que está doente? Por exemplo, ninguém vai buscar um tratamento sem saber que está doente. Então, a função muito importante do Espírito Santo é essa, de nos convencer do nosso pecado, de nos mostrar: você está pecando nisso, você está errado nisso. E a partir do momento que nós estamos convencidos disso, nós vamos em direção a Deus e sabemos, isso faz com que nós saibamos que nós só temos salvação através de Deus, e isso faz com que nós o busquemos. Então que nós possamos, como nós já estudamos algumas semanas atrás, estar orando pelo Espírito Santo em nossa vida, porque é Ele que vai ajudar que nós estejamos nos convencendo e nos arrependendo, que é o mais importante para irmos em direção ao Deus que nos salva e nos salvou. Verdade. A lição de Agosto trouxe a definição do verdadeiro arrependimento. E eu já quero começar dizendo um dos textos mais espetaculares que tem na Bíblia, que fala: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que isso quer dizer? Os nossos pecados, eles nunca são maiores do que o amor de Deus para conosco. Eles nunca são maiores do que até mesmo o perdão de Deus para conosco. Então o verdadeiro arrependimento, ele não deve produzir em nós tristeza, nem uma vida de depressão. Muito pelo contrário, a tristeza vem um pouquinho antes, quando a gente percebe que pecou, e aí depois disso a gente se arrepende e começa uma nova atmosfera, uma nova vida. O apóstolo Paulo, em uma das suas definições mais interessantes de si mesmo, que está em 1 Timóteo de 14 a 17, ele disse assim: transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que o apóstolo Paulo queria dizer com isso? Ele se reconhecia que ele era o maior dos pecadores, mas ao mesmo tempo ele falou: por que eu sou um dos maiores pecadores? Jesus evidencia em mim o poder que há no arrependimento e na sua graça. Porque se a gente parar para lembrar um pouco, a gente se lembra que Paulo era o quê? Um perseguidor. Uma pessoa que fez muito mal mesmo aos cristãos ali do período que Jesus tinha retornado para o céu. Prendeu muitas pessoas, deu aval para a morte de muitas pessoas, e quando ele estava indo buscar novos cristãos, o Senhor Jesus apareceu para ele e disse: olha, você está me perseguindo e agora você vai agora você vai agora viver uma nova experiência. Só que o interessante é que para que o apóstolo Paulo vivesse essa nova experiência, era necessário que ele
se arrependesse, reconhecesse que ele estava fazendo algo errado e assim passasse a viver de uma maneira mais diferente. E a transformação de Paulo é explícita. A gente dá para notar que depois disso ele passou de perseguidor para perseguido em nome de Deus. O que isso tudo quer nos dizer é que o arrependimento de Paulo não deixou ele em um estado de depressão. Já pensou se Paulo dissesse, poxa, eu era tão mal, era tão ruim, e agora eu não tenho mais nada para fazer? Não, muito pelo contrário. O arrependimento de Paulo o animou a pregar esse Jesus que transforma a vida, que transforma as pessoas. E o foco de Paulo, depois do arrependimento, não era o quanto ele era injusto, mas o quanto Jesus é justo. Isso trouxe para mim hoje, né, na lição, uma mensagem muito importante. O arrependimento traz para nós a visão de um Deus de amor, não um Deus que está aqui para nos julgar, nem muito menos para nos castigar, muito pelo contrário. O arrependimento produz salvação. Essa é a grande definição do verdadeiro arrependimento: salvação e transformação de vidas, como Paulo deixou de ser perseguidor para perseguido. É isso aí, pessoal, até amanhã.